Oi, sou José Minerini, arte educador e professor no Departamento de Artes Plásticas da ECA USP, especial para a OPAE. A conversa de hoje é com Germain Teibor, ex-aluno da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Atualmente trabalha como articulador na área de linguagem e arte da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, e ele nos conta um pouco da sua trajetória, tanto como aluno quanto como profissional da educação. Vamos ouvir, Germain. Bom, meu nome é Germain Teibor, que é um nome em homenagem a Saint-Germain, uma escolha do meu pai, que considerava o nome dele muito simples, José Aparecido, e acabou escolhendo para os filhos nomes mais exóticos, vamos dizer assim. Eu sou professor de arte, tive alguns privilégios, trabalhei na Pinacoteca de São Paulo como educador, no Sesc São Paulo também, e depois entrei para a educação pública como professor de arte, primeiro no estado, depois na prefeitura de São Paulo. Assumi o cargo de coordenador pedagógico, trabalhei como formador na diretoria regional da Capela do Socorro e hoje sou a pessoa que articula as ações para a área de linguagem e arte na Secretaria Municipal de Educação. A minha relação com a educação ela é um tanto diferente como de muitas pessoas, né, que foram de algum modo privadas da educação e tiveram que fazer outros caminhos para chegar a construir essa relação. Meus pais, que se conheceram ali no começo da década de 80, tiveram questões familiares, questões de uma própria perspectiva da identidade dessa família e tiveram uma história de muitas viagens e travessias pelo Brasil. Primeiro, era uma família que não era convencional. Meu pai conheceu duas mulheres num momento simultâneo aí da vida e com cada uma começou uma relação. Essas duas mulheres, ambas as mulheres engravidaram com 3 meses de diferença e naquele momento e naquela proposta, essas 3 pessoas decidiram construir uma família. Então a minha infância, minha adolescência foi sempre com uma referência de 2 mães e de um pai, né? A família dessa forma ficou junta por 18 anos. Com essa questão de uma família não convencional e dessa ideia de um modelo de vida que era um tanto contraposto a algumas regras sociais, nós passamos a infância viajando. Primeiro para o sul, moramos em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, depois um período em Uruguai, depois a minha família volta para São Paulo, vai para o Mato Grosso do Sul, e eu cresço no Espírito Santo. Esse período todo nós não havíamos frequentado a escola, exceto por alguns meses no Mato Grosso, que são flashes de memória, em que eu ainda lembro de um certo encantamento com essa passagem pela escola nas infâncias, com essa questão de um começo de alfabetização e de uma experiência que foi muito marcante. Mas, exceto por esses meses, eu nunca havia frequentado a escola, nem eu, nem meus irmãos. Isso até os 18 anos, quando meus pais se separam, essa configuração familiar se separa por questões de um certo desarranjo emocional do meu pai. Então essas 2 mulheres pegam seus 4 filhos e minha mãe grávida e voltam para São Paulo, juntas para tentar se refazer e ao mesmo tempo cuidar desses filhos. Nesse momento eu decido estudar, assim como meus irmãos também. A gente decide que era muito importante voltar a estudar, era algo que eu desejava, frequentar a escola. E aí nós não tínhamos documento nenhum como registro de escolaridade. Então descobri que era possível fazer um teste de escolaridade e assim a gente ser encaminhado para o ano, para a série
a que esse teste revelasse. Então eu fiz um teste na Escola Matias Aires, lá na região de Pirituba, e fui encaminhado então para a 5ª série da educação pública, já com 18 anos, e portanto numa escola da EJA, antigo supletivo na época. Então ali começa a minha trajetória de formação, né? Eu sabia ler e escrever minimamente e com bastante, né, deficiência nesse sentido, mas já sabia ler e escrever porque havia aprendido em casa. Uma das minhas mães tinha uma formação no magistério e sabia um básico da matemática. E com isso toda a minha escolarização foi na educação de jovens e adultos, que foi uma experiência extremamente marcante. Eu já desejava, já tinha uma aproximação com a área da arte, mas com a experiência da escola pública eu desejei a docência. Então a docência na minha vida foi um projeto desejado, de muita consciência. Esse projeto desejado, ele vem em função da relação construída com todas as professoras e professores que passaram por essa minha trajetória na educação pública até o 3º ano do ensino médio, com o qual eu concluí na educação de jovens e adultos a minha escolarização. Eu saio com esse desejo de me tornar um profissional que conseguisse ultrapassar as fronteiras de ensinar um conhecimento apenas, mas de construir relação e de, mesmo não querendo, construir referência, porque professores e professoras foram referências na minha vida. Faço depois um cursinho gratuito na USP, consigo prestar o Enem e com isso uma bolsa 100%, né, gratuita numa universidade particular, na qual eu curso a última turma de educação artística, licenciatura em educação artística, antes do curso se tornar artes, né, o nome ser mudado para artes visuais. Depois, vou tendo essas diversas experiências que foram importantes nesse período de formação, até chegar, enfim, como professor no estado efetivo e voltar como professor na educação de jovens e adultos. E essa foi uma experiência extremamente marcante, relevante na minha vida. Ter feito toda a minha escolarização na EJA e depois retornar como professor da EJA. É algo que desenvolvi com profundo respeito, com gratidão e como uma ação que me honrava muito. Saber o que aquelas pessoas passaram ou imaginar o que aquelas pessoas passaram nesses múltiplos caminhos e histórias para se chegar naquela sala de aula e para, né, buscar e desejar completar o seu processo de escolarização. E com isso fui, né, caminhando na educação pública e, por sorte, por esforço, por desejo, conquistando boas experiências que me levaram hoje a estar na Secretaria Municipal de Educação, pelo que também tento desenvolver o trabalho com o máximo de respeito, de consciência e de significado. Esse é um pouquinho do caminho que eu trilho para poder me aproximar da educação pública e para entender que esse é o lugar que eu desejo estar, que eu defendo, que eu acredito e que eu procuro a cada dia construir com uma pequena contribuição, com uma pequena participação, mas como uma defesa social daquilo que eu acredito que é fazer parte de uma sociedade. Estar junto e construir conhecimento.